Eu vou apresentar agora para vocês três controles, sendo que desses três, dois têm comportamentos aí bem parecidos, são eles o controle checkbox e o controle toggle button. Esses dois botões, eles têm aí duas situações, ou seja, dois momentos. Ou a informação deles é verdadeira ou é falsa. No caso da checkbox, também chamada aí de caixa de seleção, que é um botão basicamente de checagem, muito utilizado aí para fazer checklist, ou ela pode estar marcada ou desmarcada. Se ela estiver marcada é verdadeira, se ela estiver desmarcada é falsa. E no caso do toggle button, também chamado de botão de alternância, ou ele está pressionado ou ele não está pressionado, tá? Então são esses dois momentos. E o terceiro controle que eu também vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo é o controle sleep button. Esse aqui é um controle bi, ou seja, ele tem dois lados. Ele é botão e é menu ao mesmo tempo. E a gente vai entender por que ele tem esses dois comportamentos aí. Mas antes eu vou apresentar aqui para vocês a checkbox e o toggle button. Para isso eu vou arrastar aqui um grupo, ou seja, eu vou criar aqui um novo grupo e vou arrastar aqui o controle de checkbox e também o controle toggle button. E olha só como é fácil trabalhar esses controles. Só que antes de entrar aqui dentro do callback de clique de cada um desses controles, eu vou mostrar eles aqui acontecendo na prática. Para isso eu vou aqui dentro do Excel, porque esses dois controles o Excel tem nativamente aqui utilizados aqui de forma nativa aqui na Ribbon, tá? Então olha só, vou dar um zoom aqui e aqui você vai notar todos esses controles aqui, ó, são controles de alternância, ou seja, controles toggle button. Então eu vou selecionar aqui essa célula que contém meu nome. Perceba então que essa opção aqui ela está desmarcada. Eu vou clicar, ou seja, eu pressionei esse controle, então a informação dele agora é verdadeira. Então o texto ele foi centralizado. Se eu quiser que ele volte para o status anterior, eu clico de novo. Então agora ele já não está mais pressionado. Então em resumo, ou esse controle aqui está pressionado ou ele não está pressionado. E aí a gente consegue executar operações com base nessa verificação. Ou seja, eu clico aqui, ele vai verificar, opa, essa informação é verdadeira, o texto está centralizado, então ele vem aqui e centraliza. Quando eu clico de novo, ele executa o contrário, ou seja, ele vai ver, pô, esse cara agora ele já não está mais pressionado, então a informação aqui já é falsa, então ele volta ali para o status anterior. E de forma análoga, nós temos aqui, eu vou clicar aqui na guia exibir, a gente vai ter aqui as checkbox, então todos os controles aqui são tipo checkbox. Nesse caso aqui específico, todos estão marcados. Então as informações de todas são verdadeiras. Então o título está aparecendo, a linha de grade está aparecendo, ou seja, é verdade, e a barra de fórmulas também. Se eu clicar em todas aqui, ó, ele vai fazer o inverso, ou seja, todas as informações agora são falsas. E de fato aqui, ó, nem a linha está aparecendo, nem a barra de fórmula e nem os títulos. Então são controles aí, em resumo, bem fáceis de trabalhar. Eu vou fechar então isso aqui. Pergunta se quero salvar aqui, eu vou colocar aqui não. E voltando para cá, eu vou dar um duplo clique. Primeiro aqui na checkbox, volto aqui de novo, vou dar um clique aqui no toggle button. E o evento que a gente vai trabalhar aqui, ó, que é o evento clique, tá? A condição que a gente vai trabalhar aqui, o que a gente fizer para um vale para outro. Então aqui eu vou usar uma condição if, né, para verificar se tal informação é verdadeiro. If significa se, ou seja, se tal informação for verdade, então aqui eu vou pegar a checkbox 1, vou colocar aqui, ó, ponto checked. Checked significa checado, ou seja, ele vai verificar se ela está marcada como verdadeira ou não. Caso sim, então aqui, ó, eu vou usar um them, e aí eu posso colocar aqui dentro o que eu quero que execute, caso isso aqui seja verdadeira. No meu caso, eu vou executar aqui apenas uma mensagem, então eu vou dizer aqui, está marcado, tá? Está marcado. E aí, caso contrário, o botão não está marcado, ele está então aqui desmarcado. Então aqui eu vou colocar um else e aí eu vou dizer aqui para ele o seguinte, ó, está desmarcado, tá? E a mesma coisa eu posso fazer aqui para o toggle button. É só copiar e colar para cá, sendo que aqui o botão agora é o toggle button, tá? E aqui eu vou dizer estar pressionado e aqui eu vou dizer, eu não sei o inverso de pressionado, né? Então eu vou simplesmente colocar não pressionado. Deixa eu copiar isso aqui para cá e aqui eu vou colocar não em maiúsculo aqui, até para dar um destaque, né? Então vamos executar isso aqui e a gente vai verificar, testar esses caras aí. Então aqui, ó, eu vou até dar um zoom aqui. Opa, eu fui sair dali, pera lá. O que foi que eu fiz aqui? Deixa eu fechar isso aqui. O que foi que eu fechei? Eu vou executar de novo, tá? Não sei o que foi que eu pressionei ali que fechei o Excel. Então eu ia dar um zoom na verdade aqui, né? Então aqui eu vou clicar, olha só, ele vai colocar aqui, ó, está marcado. Verdade, né? Aqui, ó, tá marcado. Se eu clicar de novo, ele vai colocar aqui, ó, está desmarcado.
Se eu colocar aqui, ele vai colocar está pressionado, e se eu clicar de novo, ó, está não... tinha que ser assim, não está pressionado, tá, pessoal? Para vocês não pensarem que eu não sei nada de português, tá? Mas enfim, então com base nisso aqui, vou fechar aqui, retornar para cá, eu consigo executar, que eu estou executando apenas uma mensagem simples, mas eu poderia executar opções aqui parecidas com o que o Excel faz nativamente lá na planilha, certo? Bom, demonstrado isso, eu vou retornar para cá e aqui eu vou inserir agora o Sleep Button, tá? Que é o botão aqui que a gente chama de... nem sei qual que seria aqui o termo, a tradução, tá? Mas esse botão ele tem dois comportamentos, tá? Ele se comporta como um menu e ao mesmo tempo ele se comporta também como um botão. E eu vou mostrar aqui para vocês, a gente também tem nativamente lá dentro do Excel e é muito bacana de trabalhar com ele, tá? Mas antes uma coisa que vocês vão ficar perdidos, né? Como é que eu adiciono itens aqui para dentro dele? Aí você vai procurar aqui, coleção, não tem, aí o cara vai ficar meio doido aqui sem saber o que fazer com esse cara. Sendo que para adicionar itens aqui, você precisa fazer isso aqui, ó. Clica aqui. E aí você vai adicionar aqui. E o que que você adiciona aqui? Botões, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, um botão, 2 botões, 3 botões, 4 e 5. Ó, adicionei aqui 5 botões, 3, 4. Deixa eu ver se eu coloco esse daqui aqui por último. Bem aqui, ou melhor, eu trago 6 para cá, fica mais fácil. Pronto, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Beleza. E deixa eu executar aqui, mesmo que não tenha nada ainda rodando ali, a gente pode executar esse cara aqui. Ó, por que ele é um Toggle Button? Sleep Button, perdão, eu falei para vocês que ele é um controle B, né? Ele tem um comportamento aí dual. É porque, ó, além de menu, e eu posso atribuir ações aqui individuais para cada um desses caras, esse daqui, ó, essa parte, o botão dele, eu também posso adicionar uma operação, tá? Em geral, a gente usa a operação que é mais usada aqui, né, no caso, como um atalho. Então, vamos supor que desses 5 botões que tem aqui, tem um que é a operação mais utilizada. Eu posso identificar isso e colocar ela aqui como um atalho, para que nem sempre eu precise clicar aqui e ir até a operação que eu quero. Tá? Então, essa parte botão dele, a gente pode utilizar como um atalho ali, de repente, para aquele botão, aquela operação que mais é executada. Tá ok? E o callback desse cara aqui é muito fácil de trabalhar. Só que antes de mostrar aqui para vocês, eu queria mostrar o seguinte. Perceba que aqui, ó, eu tenho o tamanho pequeno, né, regular, e as opções também estão no tamanho regular. Além disso, as imagens também a gente consegue colocar, eu não coloquei ainda em nenhum. Então, o que acontece? Eu posso alternar. Então, se eu vim aqui, ó, no tamanho desse controle, lembrando que isso aqui é o tamanho do controle Sleep Button e não aqui dos seus itens, tá? Se eu colocar aqui Large, ele fica no tamanho Large, sendo que os itens estão no tamanho pequeno. Então eu vou executar aqui para vocês conseguirem visualizar isso. E aí vocês vão notar, ó, o botão aqui está grande, né? Mas os itens aqui, ó, estão pequenos. Mas eu posso ter também o contrário não, eu posso ter os dois no tamanho grande. Para isso eu seleciono aqui, vou aqui em propriedades, e aqui tem, ó, a propriedade Item Size, que basicamente é o tamanho dos itens. Então eles estão no tamanho regular, eu consigo colocar eles no tamanho grande. Então dessa forma, tanto o botão Sleep Button principal está no tamanho grande, olha só, quanto também as suas opções aqui, ou seja, os seus itens. E o contrário também é válido, né? Eu posso ter o Sleep Button aqui no tamanho pequeno e as suas opções aqui de itens no tamanho grande. Então a gente consegue alternar, tá? E para inserir, ó, perceba que eu consigo selecionar os botões aqui de forma individual. Para inserir imagens, aquele mesmo processo, tá, pessoal? Então eu vou aqui e eu vou importar aqui várias outras imagens aqui para a gente utilizar ali dentro também. Tá? Então eu vou pegar todos esses caras aqui, clicar em abrir e eu vou colocar, por exemplo, essa daqui no principal. E já nos itens aqui eu posso pegar imagens também individuais. Então vou pegar, por exemplo, essa daqui. O outro item aqui eu posso pegar outra imagem, tá? E assim por diante. E aí quando você executar, você vai ver que você vai ter aqui, ó, todas essas operações. E aquilo que eu mencionei com vocês, a gente consegue, né, mudar, obviamente, aqui os textos aí, como se fossem opções. Então aqui, por exemplo, ó, vem
Posso colocar aqui, ó, vendas. Aí vamos supor, ele vai abrir ali informações de venda. Aqui, por exemplo, eu vou colocar endereço, tá? Tô colocando aqui de forma aleatória. E esse cara aqui, ó, vou até adicionar uma imagem para ele. Vamos supor que ele executa aqui, ó. Ele é a opção mais utilizada. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar cadastro, tá? E aí eu colocaria aqui também, ó, cadastro, né? Então eu colocaria aqui, ó, cadastro. Então, tanto nesse cara quanto nesse eu poderia executar a mesma operação. De que forma? Então, vamos supor aqui, ó, posso colocar aqui também uma message box rapidinho. Vou colocar aqui cadastro. Coloca assim, abrir form cadastro. Lembrando que isso aqui é uma mensagem, tá? Ainda nem a parte de formulário que a gente não viu. E aí a mesma coisa eu posso adicionar aqui, ó. E ele vai executar. Abrir cadastro, só que aqui a parte é como se fosse um atalho, tá? Então vamos verificar isso aqui, ó. Quando eu executar, eu posso, e eu clicasse aqui, né? Ele dá aqui a mensagem, abrir form atalho. Aí eu poderia abrir de fato um formulário. E aqui, ó, quando eu clicar, ele vai executar também a mesma coisa, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês, ele é um menu, mas ele também tem a parte botão, e a gente consegue colocar aqui, por exemplo, aquela operação mais utilizada, mas pode ser também qualquer outra operação, mas em geral a gente faz isso, tá? A gente usa uma opção aqui mesmo do próprio menu listado aqui do Sleep Button. E um botão também que o próprio Excel tem nativamente, um exemplo, tem vários aqui, tá? Mas um exemplo clássico é esse aqui, ó, esses dois aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho as opções, mas aqui eu também tenho um atalho, ó, que vai também, ó, colou já aqui. E aqui também é a mesma coisa, tem as opções aqui, mas tem o copiar aqui como se fosse um atalho. Eu não precisaria ter o trabalho de clicar aqui para listar, tá? Eu posso usar aqui de forma mais rápida o atalho aqui para ele, sem precisar ter que listar, tá? Então basicamente é isso, e é assim que a gente utiliza aí o Sleep Button. Então, em resumo, ele é um menu onde você consegue colocar ali vários botões para executar operações. As ações desses botões aí podem ser trabalhadas de forma individual, ou seja, cada um vai executar alguma coisa. E como é um Sleep Button, tem também a parte do atalho aqui, onde você consegue colocar aí qualquer operação que você quiser.